Está no ar, Carreira e suas vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Talk Show Carreira e Suas Vozes. Hoje eu trago uma pessoa com um nome muito diferente, que eu tenho certeza que você nunca ouviu, que é a Lieche Costa. Seja muito bem-vinda, Lieche. Muito obrigada. Muito bom falar com você aqui, muito bom estar com você aqui. Antes de começar a nossa entrevista, eu quero fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, ela traz luxo e qualidade com design sofisticado, a Casinha de Cílios e a Aqua Quantum, a terapia com a garrafa de elevação profissional. E para você que quer saber mais sobre os meus parceiros, clica lá no link www.claudiacardillo.com.br/parcerias e você ainda ganha de bônus o meu e-book Comunique-se com Alma. Nós vamos falar sobre relações humanas, sobre recursos humanos e trajetórias de carreira. Quem é você, Lieche? Como é que você chegou até esse momento aqui? Bem, eu sou psicóloga. Hoje já vou até contar, essa semana, no dia 2, a Carpe Diem, que é a empresa que eu fundei de recursos humanos, ela completou 15 anos. Uau, parabéns, vamos comemorar, que delícia! Obrigada. E assim que eu comecei o curso de psicologia, como toda jovem que ingressa nesse curso, eu tinha o sonho de atender na área clínica. Então, quando jovem, como toda jovem que entra nesse curso, né, na área de psicologia, eu acabei... eu queria muito entrar na área clínica, mas a primeira oportunidade que eu tive foi na área organizacional, de psicologia organizacional, que ela te leva pro RH. E aí, desde então, eu me apaixonei. E o RH, você é formada em psicologia, você já tem 15 anos de empresa. Qual é o foco da sua empresa? Como é que surgiu o interesse pela área de recursos humanos e o que te levou a criar a sua própria empresa? Bem, eu passei por empresas, fui me apaixonando aos poucos pelo RH. A primeira chance que eu tive foi numa consultoria, então, e essa consultoria já atendia grandes clientes na época, e eu tinha muito contato com esses clientes, e me encantava conectar a necessidade que esse meu cliente tinha à busca de um candidato que precisava se recolocar. E eu achava aquilo muito bonito, porque de lá para cá, né, eu vi muitas histórias. Histórias de pessoas que não tinham trabalho e saíam emocionadas daqui da consultoria ou desses outros lugares por onde eu passei. Então, isso sempre me encantou. E aí, o propósito principal é de transformar. A gente começou com o propósito de transformar a vida das pessoas através do trabalho, né? Que eu acredito muito nisso. O trabalho, ele dignifica a vida de todo ser humano, principalmente se ele amar aquilo que ele faz. Esse é o ponto, Lieche. Quando a gente se encontra na vida, quando a gente encontra a nossa missão e o nosso propósito de vida, né, quando a gente alinha com a nossa essência, e eu como mentora de carreira, negócios e empreendedorismo falo muito isso para as pessoas, não adianta só a gente abrir uma empresa, né, não adianta ser só empreendedor, mas a gente precisa se encontrar. Quando a gente encontra o nosso propósito, encontra o nosso servir, as coisas mudam. Né? E eu acredito que você esteja falando exatamente disso, né? Sim, sim. E especialmente, você falou agora de empreender, né? Eu acho que essa questão do empreender foi sendo construída, mas a minha vontade principal era essa, a minha missão, eu tenho certeza que é essa hoje, de ser uma facilitadora, de conectar as pessoas aos sonhos
que ela tenha, porque esses sonhos eles acontecem com o trabalho, né? É através do trabalho. Então, e aí esse sonho foi crescendo, colocar, e aí nessa trajetória toda, sempre colocar a pessoa antes da técnica, antes da teoria, né? Jung fala muito, tem uma frase uma citação dele que eu adoro, inclusive na época foi para minha monografia, que é isso, você antes de ser uma psicóloga, uma jornalista, você é uma pessoa que tem sonhos. Então, quando você entende esse sonho, essa missão, e você encontra pessoas que te dão a mão e caminha junto, as chances de dar certo para todo mundo, elas são sempre muito maiores. Então, eu falo sempre que a Carpe Diem ela é resultado disso. Todos que passaram por aqui, os que estão aqui, são sempre acolhidos, são sempre ouvidos. E aí a gente até mudou. O propósito é para transformar vidas para além do trabalho, porque é o que acontece, né? Não é só através é para além, porque a pessoa que ela vem aqui procurar uma recolocação ou a que trabalha aqui conosco, ela tem um objetivo, um sonho, uma família, muitas famílias, né? É um case muito interessante que eu vou contar bem rapidinho. Durante a pandemia, o que a gente via o tempo todo, né, nos jornais todos, era o quanto o desemprego aumentava, né? Era uma coisa, qualquer jornal que você olhava, sobe o índice de desempregados. E aí isso refletiu, claro, completamente no nosso negócio, uma vez que nós atuamos com trabalho. E aí veio um cliente que a gente tem parceria nesses 15 anos, eu trabalhei lá, inclusive, e aí esse cliente, ele abriu uma demanda de 10 mil contratações durante a pandemia. Uau! Foi que área foi? Falar, da área de seguros, que é a Porto Seguro. Eu trabalhei na Porto e desde que eu saí da Porto eu presto serviço para Porto. E durante a pandemia eu posso falar porque eles criaram um projeto lindo que se chamou Meu Porto Seguro, que era justamente para oferecer oportunidades de trabalho e ajudar, né, ser um facilitador mesmo para os brasileiros num momento de tanta dificuldade. Então foram 10 mil contratações temporárias, essas pessoas ficavam 3 meses e assim, de verdade, nós tivemos que implantar, que colocar o projeto para rodar em 1 mês. Então tudo à distância, porque nós não podíamos, você bem lembrou no começo da nossa conversa, nós não podíamos nos ver, nós não podíamos falar, tinha que ser tudo muito online, né? Exame médico, nossa, como nós vamos fazer? Não pode fazer fila, enfim, e era em todo o território nacional que aconteceu esse projeto, porque a ideia era fomentar mesmo o trabalho em todos os 4 cantos aí do Brasil. Então foi um trabalho muito, muito, muito bonito, muito emocionante. E aí você fala, qual foi a estratégia, né? Para não ficar só nesse, faz lá, entra na plataforma, coloca seus documentos e pode começar. Então nós fazíamos a gente chamava de onboarding humanizado. Então, para cada uma dessas pessoas, cada uma delas falou com alguém aqui da Carpe Diem. E muitas vezes, quando elas abriam a câmera para poder falar conosco, já tinham feito quase 80% do processo de admissão, eles estavam super emocionados, chorando ali com as suas famílias atrás, às vezes tinha 5, 6 pessoas no vídeo. Então, como não amar um trabalho desse, né? Isso é maravilhoso, né? E eu até quero fazer um comentário, né, fugindo um pouco do protocolo das entrevistas. Você falou sobre a Porto Seguro, e é muito bom saber o que tem por trás da empresa que a gente contrata, né? Eu, desde o meu primeiro carro, que foi aos 18 anos, que eu comprei com o meu trabalho, aos 18 anos, a minha seguradora sempre foi a Porto Seguro. Depois a Porto Mulher, né? Sempre fui muito bem atendida, sempre confiei muito, porque
o que a empresa passa é exatamente isso, né? A confidencialidade no tratamento com as pessoas e o próprio atendimento, que dá a impressão de ter um treinamento mais atencioso, com aquele olhar do líder mais atencioso. Então, você trazer isso é muito importante, porque a gente precisa conhecer quem está por trás do nosso atendimento, né? Sim, sim, a Porto é uma empresa, assim, incrível, e tudo isso, todas essas ações, esse sentimento que você tem, né, nessa troca que você já os contrata há tantos anos, é tudo muito genuíno lá dentro. Que bom, fico muito feliz de saber disso. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, porque a gente está falando de significado, de missão, propósito. O nome Carpe Diem, ele é muito significativo, né? Conta aqui para o nosso público o que quer dizer o nome da sua empresa. É para que você aproveite o momento que você tem, a oportunidade. E a gente, o nosso loginho, né, já contando, tem o significado aproveite o momento, é um sol, é um quarto de um sol. Então, traz toda aquela questão de aproveite o seu momento de brilhar, aproveite a oportunidade que chega até você, crie as suas próprias oportunidades, o sol pode brilhar para todos. Então, foi nesse sentido, e graças a Deus tem se cumprido aí ao longo desses 15 anos, nós conseguimos conectar muitas pessoas. Eu falo que aqui nós não conectamos somente as pessoas a uma empresa, a um trabalho, a um emprego, mas aos seus sonhos mesmo, né? É muito significativo isso, muito bonito a história, né? Porque por trás de todo logo, por trás de toda empresa existe uma história, né? Que conecta vidas, que conecta seres humanos, e a gente precisa prestar muita atenção nisso. E você, Eliette, é uma pessoa muito doce, muito meiga, trata, né, o outro olhando nos olhos, né? Que vai um pouquinho, às vezes, até na contramão dos recursos humanos das próprias empresas, que falam agitados, são rápidos, fazem o onboarding, que é essa entrada do colaborador dentro da empresa com muita vitalidade, com muita garra, né, com muita motivação, tudo muito over, né? E você vai no sentido contrário disso, né? Como é que surgiu o interesse? Claro que você já tem uma experiência corporativa aí de trabalhar com uma empresa de recursos humanos, de empreender numa área, e o que te levou a essa decisão a agir justamente nisso, né, cuidando de pessoas? No final, eu penso que assim, no final de tudo, é realmente contribuir, deixar um legado, contribuir para que a gente tenha um mundo mais justo, né, onde todas as pessoas tenham oportunidades melhores, onde as mulheres também tenham cargos de liderança e sejam respeitadas em suas vulnerabilidades, e que sejam olhadas de forma singular, e não só a mulher, eu falo que todo mundo que trabalha aqui, que nós tenhamos líderes que olhem para isso de forma humanizada, porque você estava comentando, né? Ai, nossa, no ambiente corporativo, muitas vezes é tudo tão corrido, e todas as vezes que alguém me pergunta, e como que você consegue fazer dessa forma? Eu acho que, assim, tenho certeza, na verdade, muitas vezes nós temos que ter conversas duras, sim, mas mesmo a conversa dura, ela pode ter amorosidade, ela pode ter empatia, ela pode ter um olhar, e muitas vezes essa conversa vai ser dura ao ponto de você decidir junto com uma outra pessoa que é o momento de encerrar o ciclo. Exatamente. Mas o ciclo Aliás, tem que você ser traz encerrado. uma fala dentro de um momento em que se comenta muito sobre o amor corporativo, né? Tratar as pessoas com mais respeito, né? Isso é muito importante. Sim, sim. O que eu estava falando, o ciclo ele pode ser encerrado e ficar tudo bem, né? Nós temos muito aquele olhar de que não, acabou, né? Das empresas que eu já passei, algumas delas, né?
encerra o ciclo, você acabou de falar com a pessoa, essa pessoa já não pode mais nem levar a máquina dela para mandar um e-mail, não pode mais falar no WhatsApp, a hora que ela chegou para pegar a mochila, Exatamente. ela já não tá mais Porque nem no tem grupo de alguém junto WhatsApp. com ela, né? Tem alguém Sim, junto com ela, acompanhando ela, para que ela pegue as coisas dela, e as despedidas são muito duras, né? Porque despedida é sim, sempre muito dura, mas a pessoa não tem esse tempo. Ela não consegue viver o luto dela dentro da própria empresa em pelo menos 15 ou 20 minutos, né? Tem que ser, a partir de agora você não faz mais parte, é como se abrisse um buraco, né? O botãozinho fosse tocado ali, a pessoa caísse e tchau. E não sim. funciona assim, né? Não, não funciona, porque como uma pessoa ela foi tão boa por tanto tempo, ela contribuiu tanto, e 1 minuto de conversa, 10 minutos ali que existe uma decisão de que ou para a empresa ou para a própria pessoa não faz mais sentido, tudo aquilo então não tem mais valia. Então É como se a aqui história dela fosse apagada naquele momento dentro daquela é empresa, né? e não é. Então, aqui, assim, temos sim, a gente tem foco total sempre nos resultados, porque uma consultoria, principalmente de RH, ela não se consegue se perpetuar e se manter se ela não tiver foco no resultado. Eu falo sempre aqui, rindo, eu tô falando rindo, mas eu tô falando sério. Um trabalho, quando vem pra gente, eu vou te falar só de recrutamento e seleção. Se você passar uma vaga aqui para Carpedim, você não vai passar porque é uma vaga fácil. Ou a vaga é muito difícil, ou existe um desafio salarial, ou é porque tem um desafio salarial, é um perfil Eu, muito difícil e você ainda tem urgência, você quer para depois de amanhã. Então, normalmente, são demandas difíceis. Eu acabei de te contar desse projeto do meu Porto Seguro, mas foi um projeto que nós contratamos, fizemos a gestão e o processo de desligamento de 10 mil colaboradores em todo o território nacional em 6 meses. O projeto ele começou e terminou em 6 meses. Então foi desafiador e também, grande, né? né? Um projeto com uma quantidade de, um E volume de pessoas grande, muito grande. e com uma série de variáveis que nem a Carpedim e nem o mundo inteiro estavam ainda acostumados e tivemos aí que nos habituarmos, né? Criar ferramentas novas, trazer programas novos. Por isso que eu sempre eu falo para todas as entrevistas que eu dou hoje, falam, mas como você consegue conciliar, né, um pouquinho do que você falou, esse perfil com a entrega? É porque isso, primeiro tem a pessoa ali no centro do negócio e depois o negócio flui. Porque quando a pessoa ela percebe que na empresa existe esse olhar com empatia, de maneira genuína, porque também não adianta a empresa sair por aí falando, ai, olha, eu olho para a diversidade, eu tenho empatia, e aí na hora que existe ali um momento realmente duro, um momento realmente difícil, se comportar de uma maneira completamente diferente. Quando o colaborador, né, que está com você, ele percebe tudo isso, ele sente que ele pertence. E aí eu falo, gente, quando você tem uma pessoa do seu lado ali na sua empresa, sentindo que ela pertence, você vai entregar. Com certeza você vai entregar. Isso é o clássico vestir a camisa, né, aliás? Uhum, Porque a uhum. pessoa está feliz onde ela está, ela é grata por todas as oportunidades e ela se encontra lá dentro, ela quer fazer parte cada vez mais, né? Eu acredito até que por ser mulher e estar à frente de uma empresa que trata de relações humanas, você tenha sentido aí alguns obstáculos na sua carreira, né? Você passou por situações desafiadoras, até na sua própria posição de liderança? Sim, e principalmente essa, de ter, por incrível que pareça, muitas vezes, e não só homens, tá? Muitas vezes mulheres também. Mas onde você vai com essa: "Ai, você é tão boazinha. Ai, mas você acha que vai dar certo isso?". Você olha muito a semana vou te falar uma situação semana passada. Eu acho que você abraça muito as pessoas. E aí as pessoas confundem,
entende? Essa história de você querer abraçar muito não dá certo, as pessoas confundem, né? E aí, assim, fica te trazendo coisas que não é problema seu. E aí eu sempre falo, o que é problema de um colaborador meu é problema meu também, gente. Em algum momento ele é problema meu e não é porque eu sou boazinha. Eu tenho sim um olhar genuíno. A pessoa vem aqui e fala: "Ah, meu filho tá com febre hoje." É um problema meu e eu olhar para isso do ponto de vista do negócio também é estratégico. Como é que eu vou deixar uma mãe com um bebezinho aqui o dia inteiro olhando para ela aqui trabalhando e o bebê dela está com febre em casa? Você acha que ela vai trazer uma boa produtividade? De jeito nenhum, né? Porque ela Ela não vai ficar vai. ligada, antenada no que está acontecendo em casa, ela vai começar a ligar para as pessoas, ela vai parar de prestar atenção, de produzir. Então a gente precisa ter esse olhar E é humano, e é muito desesperador. legal isso, você É trazer isso. desesperador para uma mãe ficar nessa situação, ter que escolher entre o trabalho e o filho. E por muitos anos foi assim. Então aqui, ainda a Carpe Diem hoje tem de colaboradores terceiros, temporários, tem mais de 2.000 colaboradores, mas internos aqui comigo tem 160. Então eu falo, se nós, enquanto gestores aqui, pudermos fazer a diferença, porque acaba sendo uma engrenagem que funciona também. Porque se o time que lida direto comigo vê que é dessa forma que eu atuo, eles vão atuar também com os seus times assim. E as pessoas que atuam com os meus gestores também vão olhar para isso, estando aqui ou não estando mais aqui amanhã. É o que eu te falei do mundo mais justo, de olhar para as individualidades das pessoas, porque tem também aquela questão de que o que é bom para você pode não ser bom para outro colaborador. Então eu falo sempre assim, ó, nós tratamos aqui todos de forma justa. Sempre. Existe uma legislação que rege no nosso país, tratamos de forma justa, mas existem as individualidades. Às vezes o home office para uma pessoa é incrível, para outra não é bom. E tá tudo bem. Então vamos olhar para a necessidade individual. Exatamente isso, né? Quando a gente olha para a individualidade, a gente é capaz de entender a diferença. E você traz aí uma questão muito importante, que é a questão do ser mãe, né, e passar por situações que acabam acontecendo também com o homem, mas a mulher ela fica mais exposta, né? E tem uma frase que é um título de um livro que eu gosto muito, que é "Uma sobe e puxa a outra", né? E as mulheres elas precisam ter mais sororidade, elas precisam olhar mais para outras mulheres. Então, quando a crítica vem de uma mulher, ela é muito mais pesada do que de um homem, porque o homem não vive aquela situação, porém a mulher vive, né? E a mulher ela precisa de um outro olhar na sociedade também. Eu não sei se você já prestou atenção, mas eu sou muito observadora em filmes, eu gosto muito de filmes que tratam as relações humanas, porque a gente sempre traz para o nosso dia a dia, a gente acaba modelando alguma situação aí que encaixa naquilo que a gente vive também. E a questão do americano de não abraçar, de não beijar, você falando abraçar no sentido de trazer para si, né, mas no sentido de não se conectar fisicamente com o outro, sim, por causa de questões de assédio moral, assédio sexual e uma série de outras questões que faz parte da cultura dele, sempre traz a mulher como numa situação de a mulher líder, ela é desajeitada, ela está sempre correndo, ela deixa cair os livros na rua, ela quebra o salto, ela cai no colo de alguém, e eu não gosto dessa visão particularmente, né, porque a mulher ela já superou essa questão dessa desorganização da década de 80, da década de 90, desde que a inteligência artificial entrou nas nossas vidas, porque hoje nós somos capazes de ter agenda eletrônica, o planner ajuda muito, você pode ter uma geladeira inteligente em casa que te avisa quando os seus mantimentos estão acabando, você já entra no e-commerce, quando você chega em casa as compras já estão lá. Então, hoje a vida da mulher ela é muito mais organizada, porque ela tem uma rede de apoio da inteligência artificial, das pessoas que trabalham em casa,
e das pessoas que já encaram o trabalho da mulher de uma maneira diferente. Independente disso, a gente ainda precisa olhar para a mulher e colocá-la em cargos de lideranças nas empresas. Como, na sua visão, a gente pode ajudar mais mulheres a subirem? Esse olhar, eu acho que me cabe aqui, na Carpe Diem, que eu tenho feito, é principalmente isso, ensinar esse olhar. Não tem problema você ter sensibilidade. Não tem problema, inclusive, você usar a sensibilidade feminina como uma ferramenta e um atributo de trabalho. Porque o que acontece? Nós fomos ensinadas que essa sensibilidade, ela é um ofensor. Ela é uma coisa Uma fraqueza. Que você tem que guardar, que esconder. Você não pode se emocionar. Se alguém vem e te conta uma história que você fala, meu Deus do céu, olha pelo que essa pessoa está passando, né? Nós somos ensinados que para você se igualar ao homem, você tem que guardar ali a sua emoção e não demonstrar que você sente muito. E aí eu falo, né? Outro dia eu fui num show, eu guardei isso, e era do Thiago York. E aí ele Gosto falou, bastante. gente, lindo o show dele, né? Depois eu conheci assim, ainda fiquei mais encantada A ainda. história dele é muito gostosa, né? Bonita, De uma e as família músicas trazem também uma reflexão, né? E ele falou assim, gente, posso falar uma coisa para vocês? Sintam muito. Eu sintam muito. E sintam muito em qualquer lugar. Mesmo no trabalho, sintam muito nas relações de vocês. E eu acho que é isso. A gente tem que aprender a sentir muito, sim, e as mulheres têm esse sentir muito a seu favor. E muitas vezes, nessa, abre aspas, luta aí de buscar esse lugar, tentam ficar igual, parecer, né, buscar uma liderança igual ao homem. E eu acho que a gente não tem que buscar igual ao homem, porque a gente tem ferramentas e atributos. Eu não tô aqui querendo desmerecer nenhum homem, tá? Eu sou casada e o meu sócio, inclusive, é meu marido. Mas, assim, nós temos atributos que os homens não têm. E que bom, e eu acho que a gente pode aprender, trocar com eles, aprender com eles, mas eles também têm muito a aprender com a gente. A gente não precisa deixar de ter essa sensibilidade e esse olhar do sentir e colocar ele na mesa. Quando você está fazendo gestão, quando você está cuidando de um negócio, quando você está focado em garantir uma entrega muito importante. E isso não significa que você não vai entregar no prazo, que você não vai atuar de maneira firme. Então você está me dizendo aqui que existe sim uma diferença de estilo de liderança entre o homem e a mulher. Além do que você já falou, tem outras características que você quer citar aqui? Principalmente, eu vejo sempre, principalmente essa questão da sensibilidade. E a mulher, com essa questão da maternidade, principalmente falando um pouquinho da maternidade, a gente acaba desenvolvendo tantas outras competências, a resiliência, são as nossas emoções, e saber utilizá-las no momento certo, é a administração do tempo, saber tomar uma decisão num tempo muito curto e a decisão mais acertada possível, né? Tem uma outra característica de diferença entre os estilos de liderança que eu já percebi muito nas mulheres. A mulher, ela tem uma capacidade mais rápida de se colocar no lugar do outro, por ser mãe, né? Sim. E tá sempre de olhar, com aquele olhar para os filhos, ela olha e fala, nossa, ele está sentindo isso, ele está acontecendo isso, porque ela já tem essa administração pessoal na vida dela, né? Sim. Então ela consegue fazer isso mais olhar rapidamente. Olhar para isso. Né? Sim, por isso que eu falo, assim, de tudo tem muitas coisas, né? Mas eu acho que a principal é essa questão da sensibilidade, a empatia. Por exemplo, às vezes eu tô no elevador, tem pessoas que eu não tenho um contato tão direto, né? Mas eu olho para alguém, eu encontro no elevador, às vezes o tom que a pessoa me dá bom dia, só de olhar no rostinho, eu já falo, olha, aquela pessoa ali hoje não tá bem, aconteceu alguma coisa, né? Aí eu ligo pro gestor, se não for falar direto com a pessoa, ligo, tá tudo bem com tal pessoa?
tá ali, tá tudo bem. Por quê? Depois você dá uma checada. Eu encontrei com ela no elevador, eu não achei ela com a carinha muito boa, tá acontecendo alguma coisa. E aí a pessoa vem depois e fala: "E como que você conseguiu saber? Imagina, não tinha. Eu cheguei, a pessoa estava sorrindo". Aí eu falo: "É isso, é olhar". Olhar de verdade, escutar. Mas a pessoa não vai sentar e te contar: "Olha, aconteceu isso, isso, isso", mas você escutar um bom dia diferente, você olha para a fisionomia da pessoa, né, o corpo também fala. Então Exato, e você estava presente de corpo e alma naquele momento, né? Porque às vezes a gente entra no elevador com a cabeça já com um turbilhão de atividades que a gente tem que fazer, porque a hora que abrir a porta do elevador, né, é como se abrissem as cortinas do palco, né? Você vai sair dali dos bastidores para um outro lugar. Então, muitas vezes a gente entra no elevador e não estamos ali, a gente fala bom dia, boa tarde, prestando atenção e ouvindo os ruídos que a nossa mente produz, né? E a partir do momento em que você está presente, você pode olhar para isso, né? Você trouxe aí a questão da maternidade, do olhar da maternidade, você também é mãe, né? uhum. Então, como é que você concilia a sua vida entre a maternidade com 3 filhos, né, a sua vida pessoal, a sua vida profissional, e estimula ainda as mulheres em cargos de lideranças? Olha, eu tenho uma rede de apoio boa, que me auxilia muito, né, no comecinho da minha eu tive o meu primeiro filho com 24 anos, que é o Enzo, que tem 14 anos já, Uau! e nessa época a minha avó me ajudou muito, então ela quem cuidou dele para mim até os 9 anos. Eu tenho um de 7, que é o Miguel, e tenho a Maia de 3 aninhos, que é a última, que agora já chega. Já são 3. Família Então grande, né? eu tenho essa rede de apoio, mas o que eu falo sempre, e eu demorei também para conseguir enxergar isso, porque como a gente está falando aqui há um tempinho já, nós somos ensinadas diferente, né? Que a gente tem que dar conta de tudo, que tudo tem que ser muito perfeito, que tem que dar certo aqui na Carpe Diem, tem que dar certo em casa, tem que dar certo como filha, tem que dar certo como irmã. Nós exercemos muitos papéis sempre. E só que tem dia que assim, eu consegui 80% aqui na Carpe Diem e chega em casa você não consegue dar conta do todo, né? Chegar no sobrou 20%. Então, eu entendo que é muito como quem são as pessoas que caminham com você, essa rede de apoio. Eu entendo que não é só para os filhos, mas é enquanto com quem você escolhe caminhar e você ter esse autoconhecimento de saber quando você vai dar conta, escolher o que você vai dar conta naquele dia. Porque, assim, esse dia que você não conseguiu dar 100%, tem alguém que tem que ir lá e complementar, né? Que é quem te ajuda, quem te apoia. Se, se é, no caso, eu estava falando que era minha avó, é meu marido, a minha mãe. Então, as mulheres, elas precisam contar, sim, com isso. E muitas vezes, nós olhamos, eu já passei por isso. Você olha e fala: puxa, eu não tô sendo uma boa mãe, porque eu não tô lá agora, não consegui estar agora. Então aí a gente se cobra. E ao longo desses anos aqui na Carpe Diem, eu vi muita, assim, com tristeza, de verdade, mas eu vi muitas mulheres abrindo mão de sair. E aí, assim, não por uma escolha, tá? Nós temos mulheres que escolhem que querem ficar um período com seus filhos e que é uma escolha consciente de que este período eu vou ficar 3 anos, eu vou me dedicar 100% integralmente em ser mãe. Ok, mas eu tenho muito caso, eu já vi aqui, de mulheres que precisam trabalhar, querem trabalhar, buscaram uma formação, e aí no momento em que tem um bebê, não por escolha própria, mas porque o marido, né, ou alguém ali que tá junto chega e fala: olha, você vai precisar parar, porque eu ganho X mais, então você precisa parar para poder ficar em casa, porque você realmente vai querer que o seu filho fique numa creche, numa escola, enquanto o que você está fazendo, você está trabalhando, não está
auxiliando tanto assim nas contas. Então, muitas Exatamente vezes a isso. mulher não Tem tem, não muita. tem a oportunidade de construir. Porque assim, Exatamente. assim como o homem ele não começa a vida num cargo de CEO ou num cargo de diretor. Ele tem tempo de ter essa construção, né? Ele foi estagiário, ele foi analista, ele foi supervisor, gerente, enfim. E a mulher, quando ela tá nessa construção, em algum momento, eu percebo muitas vezes aqui, em algum momento ela precisa parar essa construção, porque A ela família, precisa. a família e as pessoas de casa, elas ainda crescem sempre apoiando mais o homem do que a mulher. Já mudou muito isso nas últimas duas décadas, né, em que a mulher é muito estimulada. Eu sempre fui muito estimulada para o estudo, muito estimulada para o trabalho, mas a gente sabe que para outras mulheres, elas precisam fazer uma escolha, né, e normalmente essa escolha, às vezes, não é de acordo com o que ela quer. Né? Então, ela acaba abrindo mão, acaba se tornando uma pessoa infeliz, insatisfeita, traz isso de volta para casa, né? Porque ela não está feliz com o que Sim, ela faz, né? A não vai família ser não feliz em lugar apoia. nenhum, né? Exatamente. E você trouxe aqui uma questão que me chamou muita atenção, que foi falar da sua avó, né, que a avó da gente, né, ela é uma figura feminina muito forte, para mim pelo menos foi muito forte, eu acredito que para você também, né. Existem outras figuras femininas que te inspiraram a sua carreira e se existiu, por quê? Olha, você falou agora, você falando de vó, pode ser, vou agora ter que me controlar para não me emocionar, viu? Ai, linda. Porque a minha avó, sim, eu tava falando um pouco sobre os 15 anos da Carpe Diem, e a minha avó foi uma grande inspiração, é uma grande inspiração, graças a Deus eu tenho ela comigo ainda. Ela é uma grande inspiração, porque a minha avó também, ela teve 4 filhos e ela sempre trabalhou. Ela se aposentou, ela hoje não trabalha porque ela se aposentou, trabalhou mais de 35 anos na prefeitura de São Paulo e teve Uau. 4 filhos. Nesse período todo, ela tinha 4 filhos aí, né? Então ela entende Então, muito bem a situação, né? sim, sim. A minha avó, ela foi comigo quando eu fui fazer a minha matrícula da faculdade, que eu tinha determinado aí que eu ia fazer psicologia. Os meus pais sempre trabalharam, então, complementando um pouquinho do que você falou, eu também sempre fui muito incentivada a estudar, 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 a ir em busca, a trabalhar. Sempre vi o meu pai trabalhar, minha mãe também trabalhar, então isso se torna um exemplo. E da minha mãe também, que sempre viu a minha avó trabalhar, então a gente vem de uma família de mulheres que trabalharam. E, e aí os meus pais não podiam ir comigo fazer a matrícula. E aí eu lembro que nesse dia, era na Universidade de São Francisco, nesse dia tava uma chuva, mas uma chuva muito grande. E aí eu falei, ai meu Deus, e era o último dia de matrícula. Naquela época ainda o vestibular era algo, tinha que ser presencial, a matrícula também, né? Era muito diferente, né? Era tudo muito diferente. E então, assim, se você não fosse naquele dia fazer a matrícula, você perdia a vaga. E aí eu fiquei, ai meu Deus, e agora? E aí ela falou, não, nós vamos sim. E eu lembro que ela brinca, fala assim, Aliette do céu, a gente molhou até o pescoço aquele dia, né? Porque realmente, assim, e aí eu falo, vó, hoje em dia eu não ia, porque assim, gente, olha quando dessas tempestades acontece tanta tragédia, eu falo, vó, como que você teve coragem de ir comigo naquela tempestade, naquela chuva? Ela falou, porque eu não queria que você desistisse. E se você perdesse a vaga e depois desistisse? E Olha, perdesse aí começar a sua história, que né? gracinha, né? Então, assim, Muito humana, né? sim, e é esse exemplo, porque muitas vezes, através desses exemplos que a gente acha às vezes que é uma coisa tão pequena, você teria dado certo se não fosse naquela, talvez numa outra, mas será? E no detalhe a gente conquista algo, a gente perde, né? Porque aí poderia estar animada, no dia seguinte, deixa pra lá, e numa dessa, não vou mais fazer. Então, são esses exemplos, e são esses exemplos que eu tento dar aqui. Às vezes, quando vem
a uma mulher aqui falar: "Ah, não, eu vou porque já aconteceu", né, um case que aconteceu aqui há muitos anos atrás. A pessoa sabia que ela precisava trabalhar, que ela queria trabalhar, e aí ela teve bebê, trabalhou até o final, né, até o momento em que ela se afastou, e quando ela voltou, ela falou: "Ah, Eli, eu vou precisar pedir pra sair, porque não tem ninguém pra ficar com a bebê, e a minha mãe falou que ia ficar, não vai mais poder ficar". E aí, assim, eu acho que só daqui a 1 ano, mais ou menos, que eu vou conseguir ajeitar a minha vida pra começar. E aí eu falei: "Mas como que você vai fazer pra cuidar desse bebê, né, pra dar oferecer o que ele precisa, pra continuar, porque você vai ficar 1 ano, né, você tá dizendo parada". A primeira coisa que eu pergunto é: "Você tem é o que você quer? Você tá tomando a decisão porque é o que você quer ou você tá tomando essa decisão porque é o que você precisa no momento?". Ela falou: "Não, não, é porque eu preciso, eu não tenho o que fazer". E aí nem existia isso de pandemia, de home office, nem se falava disso, né, ainda. Eu falei: "Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um teste, você vai trabalhar de casa esse 1 ano. Você vai trabalhar de casa, a gente vai reduzir a sua carga horária para 6 horas". Na época ela fazia, triagem, convocação de candidatos, mas o foco dela era mais triagem. Então o que que é a triagem? Ela tem ali o perfil da vaga e ela vai pré-selecionar em todas as nossas fontes de buscas os melhores candidatos, os currículos, e passar para a analista que faria, assim, o processo seletivo. E isso era uma coisa que ela poderia, era um modelo novo, não tinha ninguém que fazia isso ainda, mas eu falei: "Se você tiver vontade, pode dar certo, vamos tentar?". E aí foi, tentou, e aí ela fez, ficou esse período de 1 ano, e aí depois ela voltou, conseguiu, até então passou a amamentação toda, a fase que as mulheres passam aí, que é mais difícil, né, o primeiro ano, você acomodar, não é só a casa, é a vida, é o coração, é a cabeça, a É se alma, o adaptar a tudo que casamento, é novo, né? tudo, né. E aí ela voltou muito mais leve, tranquila, ali, nossa, agora consegui, minha mãe já tá olhando ela e deu tudo certo. Então quando Isso eu só falo desse olhar, aconteceu exatamente porque você teve o olhar humano, mas teve uma coisa mais importante, você reconheceu nela o talento, né, que é o que a sua avó também trouxe para você. E quando você traz a história da sua avó, você me lembra a história da minha família, e nós somos muito do que nós vivemos na nossa família, né? A minha sim, família, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, é de empreendedores, são imigrantes italianos que chegaram no Brasil, arregaçaram as mangas e abriram os seus negócios. Então, eu cresci vendo o modelo de empreendedorismo como uma alternativa muito grande dentro de casa, embora eu tenha trabalhado durante 20 anos no mercado corporativo, tenha iniciado a minha carreira dando aulas de música, porque eu sou formada, minha primeira formação é música, que legal. e é um outro mundo, é um outro universo. Quando a gente vem para o mercado corporativo, o quanto a gente percebe o quanto a música é importante para a autoestima, para o relacionamento, para a gente estar equilibrado não só com a gente, mas com o mundo, né? Porque ela ressoa, ela vibra, e nós somos vibração, né? Nós somos energia. Sim, A partir do momento que eu fiz a minha migração de carreira, eu fui entendendo o que era legado, eu vi que não era o que eu ensinava e como eu ensinava. E quando a gente fala de legado, ele tem muito a ver, sim, com as nossas gerações passadas, mas muito com as gerações futuras. Qual é o impacto que você, aliás, acredita que o seu trabalho pode ser deixado, e qual é o que você gostaria de deixar para as próximas gerações, para essas mulheres, para essas líderes mulheres que estão chegando? que nós podemos tudo o que nós quisermos. A gente tem todas as competências, que uma mulher precisa para chegar lá, para ter sucesso, principalmente, e nós temos essa questão da empatia, da sensibilidade, que nós falamos tanto aqui, é a principal. E o que eu falo para todas aqui,
Outro dia eu fui dar um feedback para nossa gerente de seleção, e aí ela falou assim, ela se emocionou, ela falou, ai, desculpa. Falei, desculpa do quê? Parabéns por você se emocionar. Que bom que você está se emocionando, não tem problema se emocionar. Porque é isso, a gente não tem que guardar isso. Isso mostra que nós somos seres humanos. E as pessoas que são humanas se emocionam, sentem, se alegram com. Às vezes você vai se emocionar porque uma pessoa do seu time se desenvolveu, cresceu, ou já aconteceu, estava doente, voltou do afastamento, voltou bem. Então, eu acho que o principal, o que eu gostaria de falar, principalmente que eu falo para todo mundo aqui, é isso. Usem o que a gente tem de mais importante e diferencial, eu acredito, em relação aos homens que estão numa posição de liderança, é a questão da sensibilidade. Então, usem ela a favor. E não é só, a gente está falando aqui, não tem problema se emocionar. É essa sensibilidade que ela vai além. A gente está falando aqui de olhar o outro como um ser humano, mas para o negócio. Isso que eu falei para você agora. Você acha que essa pessoa que estava com a bebê doente e que chegou aqui, que estava visivelmente preocupada, que eu falei, vai embora, cuida da sua bebê hoje, ela estando bem, amanhã você vem. Pode ir cuidar. Qual é o impacto pro negócio? Você acha que no dia seguinte essa pessoa voltou como? Então já vamos começar aqui a produtividade dessa pessoa no dia seguinte. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você traz aqui muito o olhar humano, né? Que a gente tem esse olhar, precisa ter o olhar humano para com o outro, né? Para com a situação que a pessoa está vivendo. Falar de ser humano, nós não temos gerência sobre isso, mas quando a gente fala de empresa, podem haver treinamentos que incitam isso, né? O que precisa mudar, aliás, dentro das empresas para favorecer a ascensão da liderança humana nos cargos de liderança mesmo, da liderança feminina nos cargos de liderança? É essa escuta ativa, presença. A presença, eu falo de presença afetiva, que a gente estava até falando lá do elevador. Quando você está, você tem que estar de verdade. Esses dias nós falávamos também de segurança psicológica. Quando você oferece isso para o outro, quando você oferece segurança psicológica para o outro, significa que, assim, fala tudo. Pode falar tudo, seja quem você quer ser aqui, porque isso não vai ser usado contra você. Deixe as suas vulnerabilidades florescerem, aparecerem, e aqui está bem guardado. Isso em nenhum momento vai ser usado contra você. Pelo contrário, você traz as suas vulnerabilidades, nós vamos trabalhá-las e vamos potencializar aquilo que você tem de melhor. E isso a gente faz como? Porque muitas vezes, tem até um teste, eu fiz um treinamento desse com os meus gestores aqui, né? Falando sobre segurança psicológica, presença afetiva, escuta ativa, como a gente faz. Teve até um teste, um autoteste que cada um fez, olhando se eu sou um lugar seguro para o outro. Então, quando o outro ele tem uma questão, ele me procura. Que reflexão profunda, né? Eu sou um lugar seguro para o outro? Ele consegue me procurar? E isso muito, por isso eu estou falando muito da sensibilidade, eu não sei se eu consegui trazer com a clareza que eu gostaria isso, mas a mulher ela já tem isso. Esse treinamento foi para todos os gestores, inclusive para os homens. Mas as mulheres, elas conseguiram já captar de uma maneira muito mais profunda, já muito mais completa durante o treinamento. Por quê? Porque já é uma coisa que a gente traz dentro da gente. Então, se eu pudesse citar algumas coisas aqui, principalmente eu esteja presente afetivamente. Então, quando você for ouvir o outro, ouça de forma ativa. E aí, assim, o celular é muito bom, né? Mas quantas e quantas vezes a gente está conversando com alguém, isso não é só no ambiente corporativo, em todos os lugares, né?
e você já tá ali com o celular vendo alguma coisa, e muitas vezes é uma coisa que é importante. Às vezes é do trabalho, ou às vezes, se você tá no trabalho resolvendo alguma coisa, escutando alguém, é de alguma coisa, ai meu Deus, vai ter uma prova do meu filho, você tá, mas você não tá nem ali com a pessoa aqui no trabalho que tá tentando trazer alguma coisa, porque quando você para e escuta de forma ativa, você realmente tá dando a oportunidade da pessoa falar e você vai escutar. Quando você tá presente afetivamente, o seu olhar é outro para a pessoa. Você tem um olhar que você tá dizendo, pode falar, eu tô aqui, eu tô te ouvindo com amorosidade. E o olhar é tudo, né, Liege? Porque o olhar vazio, ele faz com que a gente fique perdido, né? Poxa, a minha história não está trazendo o outro para perto de mim, não está encantando, não está fazendo com que ele se interesse, né? não tem conexão e a pessoa não se sente valorizado, né? Você falou agora, você trouxe a questão do treinamento, né? E o treinamento e a mentoria, eles são muito parecidos, muito similares, porque a mentoria, embora ela seja mais breve, mais curta, ela é muito focada, muito pontual no que a gente faz, né? Você acredita que os programas de mentoria e apoio entre mulheres, eles são fundamentais para esse processo? Muito, muito, 100%, porque nestas, acontece, eu falo que assim, toda mentoria ela é importante, né, todos os temas, mas eu falo que quando a gente fala para a mulher, acontece uma mágica, porque quando é genuíno, é uma troca tão rica. Nós fizemos, no Dia das Mães, nós tivemos aqui um encontro das mães aqui da Carpe Diem, que foi inclusive dirigido pelo marketing, que foi tão lindo. A gente tinha que ir montando quebra-cabeça. E a gente nem sabia o que era. Eles prepararam uma foto, que era nossa, com os nossos filhos ali, e era um porta-retrato, só que a gente não sabia. E você ia montando para ver o que ia surgir no final, e no final era uma foto de cada mãe com os seus filhos. Mas durante esse montar, cada uma ia pegando uma pecinha e eles iam fazendo perguntas. E as perguntas, assim, trouxe uma riqueza, uma troca tão assim bonita de coisa que você fala, nossa, não é só comigo. Olha um jeito novo de olhar para uma situação ali específica. Olha um jeito diferente. Olha, ela também passa por isso. Então, traz um olhar de que você estava falando de sororidade mesmo, né? Eu acho que essas mentorias, quando elas são específicas, mentorias, treinamentos, tem essa troca. Porque nós mulheres temos muito isso. Ai, nossa, se você conta uma coisa, nós já somos assim por natureza, né? Você conta uma coisa e eu falo assim, ai, comigo também, nossa, então, isso é muito rico, né? É muito gostoso isso, porque a partir do momento em que a gente percebe que o outro passa pela mesma coisa, a gente não se sente sozinho no mundo, né? E fala, poxa, o outro também passou por isso. E eu participo muito de congressos, de simpósios, e ouvindo o outro falar lá na frente, o palestrante falar, sempre traz esse olhar, né? Ele também passou por isso, então é uma fase, eu consigo suportar, e eu sempre falo isso para os meus alunos e mentorados, no sentido de pegar aquilo que é dele, trazer para mim e devolver de uma maneira diferente. Então, eu tenho sempre esse olhar, né, de poder transformar a situação e fazer com que a pessoa olhe como um diamante, né? Você vai lapidando e cada lapidação traz um brilho diferente dentro de todas aquelas arestas, né? E a mentoria e o treinamento, eles fazem exatamente isso, porque além de aumentar as nossas qualidades e competências, faz com que a gente tenha esse olhar para o outro também. Né? Sim, e força, né? Força, exatamente. coragem, e inclusive coragem de discordar. Quando alguém falar uma coisa, como eu falei para você no comecinho, que uma pessoa veio falar, mas você abraça muito. Quando você tem certeza do caminho, do que você quer, do que você é, principalmente, eu me assustei quando eu vi isso de uma outra mulher, eu me assustei, eu falei, gente, né? Como assim?
Uma outra E hoje as formação dessa pessoas, forma. eu acho que você vai concordar comigo, hoje as pessoas elas acham que elas podem dar opinião em tudo, porque a mídia social ela trouxe muito isso, né? Você faz um post lá, a pessoa dá uma opinião, ela faz um comentário, aí Discorda. discorda, né? Principalmente discorda, né? É muito desafiador a gente fazer um post, eu vejo pelos meus clientes também que falam isso na agência, e todo mundo concordar ou elogiar. É mais fácil você discordar e criticar, porque aí vem uma chuva, uma enxurrada, né, de comentários que acompanham aquele primeiro comentário que criticou. Então, ter esse olhar é extremamente importante. E falando objetivamente de olhar, quais são as tendências que você acredita que o mercado de trabalho da área de recursos humanos estão trazendo e podem impactar positivamente na liderança feminina para os próximos anos? Eu acredito muito, como você falou, hoje nós temos grandes empresas que dão ótimos exemplos com programas de mentoria. Mentorias e grupos específicos voltados à mulher. Então, e isso ensina que nós já estamos num lugar bom, continuaremos buscando lugares melhores, tanto em relação aos homens, mas também ensinando as outras mulheres que elas podem chegar e que juntas nós somos muito mais fortes, a gente chega muito mais longe. Porque esse caso que eu te falei dessa crítica, vou chamar assim, não é um caso. Se você for ver, tem muita mulher ainda que tem falas e discursos que vão completamente na contramão do que as mulheres hoje estão buscando. Exatamente. Então, estes movimentos que as empresas grandes, as grandes principalmente fazem, elas dão exemplos e ensinam as outras empresas a buscar esse tipo de trabalho para ensinar e para promover essas mentorias e tornar e trazer mulheres mais fortes, né? E que acreditem nos seus sonhos e saibam defender aquilo que acreditam, né? Que não tenham Exatamente vergonha isso, né? de defender, né? Eu estou adorando a nossa conversa, uma conversa muito rica, né, em muitas situações que podem ajudar a mulher que está nos ouvindo agora a entender que ela não está sozinha, porque nós também já passamos por algumas situações desafiadoras na nossa vida, né, levantamos, né, sacudimos a poeira e demos a volta por cima, né, e como nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, eu quero que você deixe uma dica de ouro, aquela dica que você dá para todo mundo que trabalha com você, para quem você contrata, e que você sabe que pode mudar a existência da pessoa dentro daquela empresa. Nunca deixar de acreditar no seu sonho, naquilo que você quer realizar. Se você ainda não sabe, busque uma mentoria, busque terapia, mas não deixe de entender qual é a sua missão. Nós não podemos sair daqui desse mundo sem saber para o que viemos, né? Sem saber qual é a nossa missão. E eu falo sempre de deixar ali o seu legado. Eu vou embora hoje, o que eu deixei? Né? Eu quero ter certeza que eu deixei o mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais justo, pelo fato de ter passado por aqui. Então, você, qual é a sua busca? Né? Principalmente, eu entendo que é isso. Que legal, adorei. E eu quero fazer um comentário pessoal aqui de uma situação que você trouxe, né? Você falou que você foi criticada por abraçar, né? Abraçar, eu entendo que é no sentido não só físico, mas abraçar o todo, né? Abraçar a situação para você, né? Abraçar o todo e abraçar mesmo, porque aí eu fiz um treinamento há muitos anos atrás e eu descobri que naquela época, faz, sei lá, uns 15 anos, eu não sabia abraçar. A gente tem que aprender, inclusive, a abraçar o físico mesmo. Exatamente. Sabia? E eu já passei por uma série de treinamentos aí. Nós temos
vários tipos de personalidade. Você, como psicóloga, sabe disso, né? Que as empresas, elas estimulam muito que a pessoa ela seja diferente daquilo que ela é, mas eu também sou uma pessoa muito relacional. Então, o contato físico, a energia da outra pessoa é o que alimenta a gente a sermos seres humanos, né? Porque é isso que nos diferencia na natureza. A gente vê que entre os animais, e eu tenho animais em casa, eles são extremamente amorosos com a gente, né? Eles adoram um colinho, um abracinho, um beijinho, né? Por que a gente não pode ser assim com os outros? E quando eu era mais nova, por ter esse jeito mais meigo de falar também, por falar mais devagar, porque para mim a sonoridade da voz ela é muito importante em função de ter uma formação musical, né? O som ele conecta as pessoas, o som ele modifica, né, a interpretação da pessoa, e o som ele chega antes, às vezes, até do que a nossa expressão, né? Sim. Chegar. Então, eu também acreditava muito em mim, quem eu era, e eu ouvi muito isso, você fala muito calminho, muito mansinho, muito denguinho. As pessoas nas empresas não gostam disso, elas gostam de pessoas mais ativas, mais dinâmicas, mais mandonas, mas eu sou uma pessoa relacional, então eu gosto de conversar, eu gosto de sorrir, eu gosto de abraçar, eu gosto de dar a mão para o outro quando ele precisa de ajuda. E é uma questão que as empresas, elas precisam olhar, né? Você trouxe a sua versão do recursos humanos, e eu trago agora como uma gestora, como uma líder de empresa, é reconhecer o talento do outro para que a gente possa subir junto, né? Quando a gente reconhece a competência, a habilidade, e além disso o talento, a gente sabe no que a pessoa pode chegar. Então, hoje eu olho para o meu time e sempre falo para eles, olha, você pode dar o seu melhor agora, porque você tem competência para isso, você tem habilidade para isso. Então vamos deixar a preguiça de lado, muitas vezes, ou a correria, e se esforce, porque você vai chegar muito longe no que você faz. Como é que você sabe? Porque a gente já tem muitos anos, né, de experiência. E quando nós falamos, eu falei do propósito, né, transformar a vida para além do trabalho, eu falo sempre pro meu time aqui, começa aqui dentro. Começa aqui dentro, né? Exatamente. E aí, assim, quando a Carpe Diem fez 15 anos, agora a gente está produzindo uma campanha que são 15 anos, 15 histórias, né? E aí algumas pessoas foram convidadas para contar suas histórias. E assim, ficou lindo, porque o quanto realmente uma pessoa, quando você é facilitadora para que essa pessoa acredite, confie nela mesma, e ela sente que ela pertence, quão longe ela vai. E o Exatamente. quanto, assim, eu até estava falando pro meu marketing, eu não tinha ideia, né, do quanto as pessoas já foram transformadas aqui dentro. Isso é muito gostoso. Eu quero que você deixe agora as suas mídias sociais para que as pessoas te encontrem e a cidade de onde você está falando, né? Bom, eu estou falando de São Paulo, o meu Instagram é aliesh.costa, meu LinkedIn, Aliesh Pereira da Costa, meu e-mail para quem quiser falar comigo, aliesh@carpediemconsultoria.com. Que legal, eu fico muito feliz, muito obrigada por trazer essa visão humanista, né, desse momento em que a gente está vivendo. Aliás, é muito gostoso ouvir pessoas como você. Muito bom isso, muito obrigada. Pelo espaço, pela oportunidade de poder conversar. A conversa para mim também foi muito rica. Gostei muito de conhecê-la. Que legal, linda, muito obrigada. E para você que está nos ouvindo em casa, no trabalho, no trânsito, o nosso muito obrigado por estar aqui conosco. Me segue nas redes sociais, @CláudiaCardilloOficial e Carreira e Suas Vozes, para mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio! Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.